Fala pessoal, vamos atualizar o mercado aí para vocês, começando pela análise da dominância do dólar, tá? Na última análise que eu tinha feito, eu tinha pontuado resistências aqui no meio do caminho, né? Que a resistência mais importante que nós teríamos seria essa daqui que ele rompeu, bem aqui. Então essa resistência aqui seria a resistência top fishing, né? De todo esse movimento baixista que teve aqui. E agora nós rompemos. Então a gente buscou uma resistência mais alta, que é dessa estrutura aqui. Então por que eu tinha pontuado essas resistências como resistências principais? Porque foram elas, né, que comeram liquidez, né, de toda essa estrutura ascendente, e foram elas que originaram movimentos fortes de queda. Então, digamos assim, a primeira seria essa daqui, né, que já rompeu, tá? Opa, deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó, essa daqui já rompeu, né? Uma outra seria aqui nessa região que rompeu também, e a terceira é essa daqui, né? Olhando essa estrutura ascendente aqui, ó, se você colocar no gráfico de linha, vamos trocar aqui, ó, para você ver, né? A gente nota que esse daqui, né, foi o ponto mais alto no gráfico de linha, desconsiderando os pavis. Então, foi esse ponto que originou o movimento de queda, né, que depois teve a inversão de tendência. Por isso, essa daqui é a resistência mais importante do momento. Então, a dominância do dólar simplesmente veio aqui, ó, capturou um pouco de pavio para cima, mas já rejeitou, e agora estamos no movimento descendente, possibilitando longs de curto prazo em ativos, tá? Quem entrou em long em altcoins, em Bitcoin, o importante é ter um stop definido, tá? E fazer parcial cedo para zerar o risco quanto antes, e vai surfar um pouco, né? O problema é que a dominância, né, o SDT.D, ele subiu agora criando pontos de suporte, tá? Então, pontos de suporte importantes na dominância, tá? Essa região aqui, ó, tá? Já aqui na casa aqui do 7,26%, 7,25%, né? E essa outra região aqui embaixo, né? Muito importante agora essa outra região aqui embaixo de 6,28%, tá? Muito importante a gente ver como esse movimento de queda vai acontecer, tá? Vamos colocar aqui num gráfico menor, né? Então, se o movimento de queda, tá, ele cair mais rápido assim, né, ficaria até mais interessante, né, para longo. Agora, se o movimento de queda começar a cair em forma de bandeira assim, ó, a chance desse suporte aqui segurar e fazer mais um movimento impulsivo aumenta muito, tá bom? Por isso que longs tem que ter parcial quanto antes, porque pode acontecer isso, né? E esse movimento de USDT.D vai acontecer igual ali nos ativos, né? Bitcoin, altcoins, tá? Lembrando que ele é um mercado inverso, então a queda na USDT.D é long, né, nos ativos, e quando o USDT.D recupera para alta, os ativos sofrem, né? Bitcoin, vamos ver como é que tá. Então, Bitcoin, aqui olhando no tempo gráfico semanal, nós temos esse order block aqui, que seria o bottom fishing, né? Lembrando que esse bottom fishing é o bottom fishing dessa estrutura aqui, ó, que eu estou pontuando, tá? Porque essa outra estrutura altista que nós tivemos aqui, o bottom fishing já perdeu, que seria esse order block aqui, tá? Então, o ativo, né, Bitcoin, ele veio, tocou no bottom fishing, fez um movimento de bandeira e já caiu, e agora a gente veio buscar o outro, né? Então, nitidamente, tá no tempo gráfico maior, né? Isso daqui seria um choque macro, tá bom? O que significa isso? Que a chance agora de romper o ATH, né, caiu muito, porque perdeu-se a tendência semanal. Então a chance de um repique e topo descendente no semanal é altíssima, tá? Então a chance de marcar um fundo nessa região que a gente está, né, é muito alta também, tá? Já teve ali um repique ali no tempo gráfico de 4 horas, né? A gente não sabe se vai marcar fundo no diário ainda, vamos ver, tá? Mas enfim, essa região aqui é uma região que a força vendedora pode começar a perder força. E a gente tem vários suportes, né? Eu marquei o do semanal aqui, ó, mas se eu jogar aqui no tempo gráfico menor, ó, tem um suportezinho menor aqui, outro suportezinho menor que seria aqui, que acabou perdendo, né? Esse suportezinho aqui que a gente está nele agora. Então, são zonas de suportes muito próximas, tá? Então, para simplificar a vida, eu marquei ali o do tempo gráfico semanal, né? Que ele é um pouquinho mais espesso, que praticamente ali, ó, mal tocou nele e já repicou, tá? Então, eu vou deixar aqui marcado. Então,
Se acontecer perda de fundo de novo aqui, ó, tá? Ainda vai estar dentro do suporte. Então pode acontecer isso aqui, ó. Tô dando repique no diário, toca nas emas do diário ali, volta a perder fundo de novo, entendeu? Vai, né, dar aquela enroladinha, aí pode ser que reverte, tá? Então vamos ficar de olho nisso. E até pode furar esse suporte aqui com pavio. Então até a casa ali dos 48 mil ainda está saudável para marcar fundo nessa região, tá? Então, como a gente não sabe, né, se o fundo já é esse, tem que fazer a parcial, subir o stop. Se tomar stop, espera marcar mais um fundo, entra, faz a parcial, né? Então agora fica arriscado shortar, tá bom? Porque a chance de um repique nessa região é muito grande. Quando de fato marcar fundo, tá? A gente vai prestar atenção em como vai ser o movimento, né? Se for um movimento que nem esse daqui, ó, tá? Aí a coisa fica feia, né? Se ele começar a fazer isso aqui, tá? Porque daí pode fazer mais um range baixista depois, tá? Se nós tivermos uma recuperação em V, aí fica mais interessante para todos, tá? Então vamos acompanhar como vai ser esse movimento aí, tá? Pra gente ter certeza. Agora, pessoal, como aconteceu esse choque, né? Criou-se resistências importantes, tá? Então, aqui, bem nessa região aqui, ó, nós temos aqui uma área, tá? De resistência, porque foi aqui essa região que originou o despejo que fez o choque e pegou a liquidez desse fundo. Portanto, essa resistência se torna uma resistência forte. Então, aqui na casa de 87 mil, tá? Um pouco antes talvez, a gente já tem que começar a pensar em alvo máximo. Quando eu falo alvo máximo, não quer dizer que vai chegar lá, né? Mas se você quer jogar de uma maneira conservadora, o ideal é ir fazendo parciais cedo nessa região, tá? E quando chegar aqui, pensar em fechar toda a operação, tá? Então, porque aqui é uma resistência forte, né? Então, a gente não está mais falando de alvos, né, mais alto. Antes de perder esse fundo aqui, né, se o Bitcoin tivesse segurado nessa região e repicado, aí sim a gente estava falando de alvos nessa casa aqui dos 106, né, 108, né, 105. Mas agora ficou... tem que vencer essa resistência primeiro para poder pensar nessa, entendeu? Então, vamos jogar mais aqui um alvo nessa região aqui para longo, né? Beleza? Então, deixa eu ver essa estrutura aqui de queda, né, num tempo gráfico menor, se ela criou, ó, ela criou vários pontos de resistência, tá vendo? Então, no tempo gráfico de 1 hora, ó, nós temos resistência, tá? Aqui, ó, o gráfico de 1 hora. Aqui na casa dos 75 mil, né? Temos resistência. Essa aqui é um pouquinho mais fraca, tá? Mas é uma resistência assim, ó. Aqui na casa aqui dos 70 mil, né? Quem pegou long, pessoal, pra mim, quem pegou long, tá? Que eu acho que agora é uma região interessante de fazer parcial, tá? Agora é uma região interessante. A gente está chegando próximo da EMA 55 do tempo gráfico de 1 hora, né? E aqui no tempo gráfico ali de 15 minutos, né? Você vai ver que é uma região também de resistência aqui, ó. Resistência do micro, tá? Bem do micro. Então agora é uma região de parcial de 68 mil, tá? Se subir um pouco mais, 70 mil, uma outra região de parcial. Se subir um pouco mais lá em 75 também, né? Tá, então tem vários níveis, ó. Toda essa região aqui, ó, que originou despejo, tá vendo? São zonas de resistência, ó. Ó, essa região originou despejo, é zona de resistência, tá vendo? Então, no micro, o Bitcoin foi criando várias resistências. E essa região que eu marquei aqui em cima é a resistência mais forte, tá? Então, vamos ver, né? O que mais que eu posso falar de Bitcoin aqui? Se Bitcoin começar a cair agora, tá? Ideal para movimentação, tá? De alta. É consumir essa liquidez aqui, tá? Consumir essa região aqui e nessa região aqui, ó. Nessa região aqui de 63.700, tá? Ou um pouquinho antes desse fundo aqui em 61.700. São pontos que o ativo tem que engatar e marcar fundo. Então, quem está olhando no micro, está ali no 15 minutos mais ou menos, tá? Seria ideal que o Bitcoin fizesse isso aqui, ó, para você entrar. Pegasse aqui esse fundo, né?
e nessa região aqui já fizesse um pivôzinho aqui no micro, assim, tipo no 3 minutos. Ou aqui embaixo. E o stop já estaria que tá aqui em 59.800, tá bom? Então esses pontos aqui do micro são pontos para ficar de olho para fazer um fundo ascendente, se a força dos touros estiver condizente para dar continuidade de alta, tá bom? Quem não entrou. Então o stop ficaria barato, tá? Tem que marcar fundo nessa região para o teu stop tá aqui. E aí o take já seria, né, aqui em 71 mil, 70 mil, um pouco antes aqui, tá bom? Já seria a primeira parcial, tá? Para você zerar o risco da sua operação. Vamos ver. Ethereum. Ó. Ethereum no tempo gráfico semanal, eu postei análise ali no grupo, né? A análise tá meio feia, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu colocar um tempo gráfico maior ainda. Tempo gráfico próximo aí de 10 dias. Ó. Nós temos esse canal aqui, ó. Toda essa amplitude aqui, ó. Base do canal, tá? Base do canal. Bem aqui nesse ponto aqui aconteceria o fechamento do imbalance, tá? A gente, né, cravou aqui, fechou o imbalance, está apresentando força para marcar fundo, mas o order block bottom fishing está um pouco mais abaixo, ó, não pegou, tá vendo? Não pegou, tá? O problema tá aqui logo abaixo desse order block aqui, ó, a gente tem uma zona de liquidez muito grande, tá bom? Então aqui, ó, teve aqui um imbalancezinho aqui, ó, que não fechou totalmente, tá vendo? Aqui, que é uma ineficiência. Temos um fundo marcado aqui, segundo fundo marcado aqui, terceiro fundo marcado aqui, e se ele voltar a tocar esse order block, vai ser um quarto fundo marcado aqui. Então tudo isso aqui é uma zona de liquidez em Ethereum, tá? Então isso chama uma captura, né? E olha a força do movimento de queda, tá? Então qualquer repique aqui em cima, você tem que se proteger, porque a chance de repicar, tá? E voltar aqui é altíssima, né? Até no tempo gráfico maior, de 3 dias aqui, por exemplo, se der um repique bom aqui, que pode acontecer isso aí, pode dar um repique bom aqui nessa região, tá? Voltar aqui nessa região aqui dos 2.780, né? E voltar aqui, ó, e perder. Então fiquem de olho, tá? Porque essa possibilidade é uma possibilidade muito boa. Tá? A possibilidade que eu falei ali em Bitcoin e o USDT.D também, de fazer um movimento de bandeira aqui assim, ó, é alta, tá? Então, vamos acompanhar. Se você quer ser conservador e tem paciência, a melhor oportunidade de long em Ethereum é esperar capturar toda essa zona de liquidez que está aqui, ó, em 1.390 mais ou menos, fechar essa ineficiência que está aqui e cravar nesse order block aqui embaixo, ó, que está na casa aqui de 1.213, 1.210, 1.200, tá? Então aqui, né, ele também está próximo de 0.786 do range total de Ethereum, ou seja, desde lá, né, do início do ativo até o topo histórico, né? Então aqui é uma região excelente e ainda estaria confluindo com essa base dessa LTA, somente captura de pavio dela, tá bom? Então aqui seria o melhor risco-retorno que tem fundamento de coleta de liquidez para você se posicionar e comprar spot, comprar swing trade, tudo isso, tá? Se Ethereum perder essa região aqui, ó, tá abaixo dos 1.000, aí vai ficar feio, porque aqui nós temos uma zona, né, sem suporte, e Ethereum pode derreter para a zona de $600 para baixo, e aí nós temos suportes aqui em 600, 390, 230, tá? Aqui também seria excelente para você encher o carrinho de spot. Se isso acontecer, como a gente não sabe, né, vamos trabalhar primeiro com esse nível de suporte. E é claro, esse movimento aqui é um movimento de meses, tá? Meses. Então, vamos lá. Esse primeiro suporte aqui pode não demorar tanto, né? Mas se caso vier aqui, isso é um movimento de meses. Porque se Ethereum vier aqui, eu não acredito que ele vai tocar aqui, já vai reverter, vai voltar para dentro do canal. Ele vai tentar imitar toda essa região aqui, ó. Vai tentar imitar aqui. Então, se aqui, ó, ficou de outubro de 2018 até setembro de 2020, há 2 anos. Então, não digo que aqui ficaria 2 anos, mas às vezes ficaria 1 ano aqui, entendeu? Então, vamos acompanhar, né? Beleza. E eu acho que agora o mercado, tá? Ele vai entrar num movimento de recuperação em bandeira, é o que eu acho. E vai ser um movimento lento, né? Que vai ficar aqui, ó, um movimento aqui que pode ser que fique uns 2 meses aqui fazendo essa movimentação, né? Essa tese vai invalidar se a gente tiver uma recuperação assim, ó. Aí a gente reanalisa depois, tá? Mas
primeiro eu vou contar com um movimento assim, né, para fazer operações, tá? Então, se no tempo gráfico diário, tá, fizer um movimento de bandeira, pessoal, como que vocês vão prosseguir com a operação de vocês? Ó, então agora marcou um fundo, tá? Digamos que marcou fundo, repicou. Você vai fazer parcial super cedo. Uma hora ele vai achar um topo. Quando ele achar o topo, ele vai cair, tá bom? E aí você vai usar o bottom fishing dessa região aqui para montar posição. Montou posição, o stop tá aqui, ó, tá? Montou posição. Onde que é o alvo final? Assim que romper aqui, ó, alvo final. Alvo final, pum, né? Rompeu. Já deu o alvo final. Às vezes rompe por muito pouco, tá? Então ali já tem que desfazer 100%. É claro que você pode ir vendendo um pouquinho aqui no meio, né? Voltou aqui, ó, vai usar o bottom fishing dessa estrutura com o stop aqui no anterior, tá? Foi mais, rompeu aqui, ó, já fechou a operação. Depois que já fez assim de 3 a 5 movimentos aqui dentro, né? Tem que ficar esperto, tá? Acima de 3 movimentos, tipo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Quebra, tá bom? Às vezes com ABC, 3 movimentos já cai, tá? Então tem que ficar muito esperto ali acima de 3 movimentos, tá? No Bitcoin, a última análise foi isso, tá? Então, se vocês olharem um vídeo aí do passado, eu falei assim, ó, essa bandeira já teve movimentação suficiente para romper, possivelmente para baixo, porque já fez aqui, ó, A, B, C, D e dito e feito, foi o 5º movimento, né? Tá? Então, acho que tem isso aí pra gente fazer análise aí dos ativos, é isso aí, tá bom? Então, eu vou atualizando vocês conforme o mercado andar, tá? Lembrando que se for marcar fundo, vai ser um fundo semanal. Fundo semanal demora, então não fica assim, putz, perdi o movimento. Espera, ele vai marcar fundo no diário, vai repicar, vai voltar. Então pode demorar um pouquinho, né? Dá para entrar um pouquinho atrasado depois, espera ter um recuo, porque esse fundo demora dias para ser marcado, né? Então é isso, pessoal. Valeu, brigadão.